professora. Somos alunas da Universidade Federal do Piauí, do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do Polo de Inhuma. Eu me chamo Alana. E eu, Elidiana. E hoje vamos falar da morfologia foliar e sua classificação. Bom, a morfologia foliar ela é um tema importante dentro da botânica, porque vai falar sobre as folhas, as suas estruturas fundamentais para a vida das plantas e para o estudo da diversidade vegetal. Introdução. A importância das folhas, que ela vai realizar a sua fotossíntese, vai realizar também a sua transpiração e as trocas gasosas, além de diversidade morfológica como adaptação ao meio ambiente, relevância para a identificação das plantas. Então, as folhas, elas têm papéis essenciais como a fotossíntese, a transpiração e as trocas gasosas, além de apresentarem uma enorme diversidade de formas e estruturas que estão diretamente ligadas às adaptações ao meio ambiente, e estudar a morfologia foliar é muito útil para a identificação das plantas. Vou falar um pouco agora sobre as estruturas básicas da folha. Temos o limbo, que é a lâmina foliar, a pecíola, a bainha, quando presente. Temos aqui o exemplo da folha, que aqui temos o limbo, a pecíola, que chamamos de caule, né, geralmente, como a gente costuma chamar, os estípulas e a bainha. A folha Ela é formada basicamente pelo limbo, que é a lâmina responsável pela fotossíntese. Também tem o pecíolo, que liga a folha ao caule, e em algumas espécies a bainha, que envolve parcialmente o caule. Essa estrutura ela varia bastante entre as espécies, refletindo adaptações específicas. Aí, classificação das folhas. Quanto ao tipo de limbo, simples e composta. Quanto às nervuras, temos paralinérvia, peninérvia e paulinérvia. Quanto à borda interna, serrilhada, crenada, ondulada, lombada. E quanto à filotáxia, alterna, oposta e verticulada. De acordo com isso que a gente viu, podemos classificar as folhas de diferentes formas, né? Quanto ao tipo de limbo, podemos ser simples ou composta. Quanto às nervuras, podem ser composta, ou podem ser paralinérvias, pinérvias ou palminérvias. Também podemos observar a borda, que pode ser inteira, serrilhada ou lobada. E por fim, quanto à disposição do caule, chamado de filotáxia, que pode ser alterna, oposta ou verticilada. Agora vamos falar dos tipos de folhas das árvores. Temos as folhas simples, que possuem apenas uma lâmina foliar presa ao peciolo, como exemplo a manga, a goiabeira, o abacateiro. Temos também a folha bifoliada, composta por 2 folíolos presos ao mesmo peciolo. Temos como exemplo o jatobá. E também temos as folhas trifoliadas, composta por 3 folíolos, como exemplo o trevo, o feijão guandu, a laranjeira. Já a folha digitada, palmada, ela tem os folíolos que partem de um único ponto, lembrando os dedos de uma mão aberta. Como exemplos temos a mamona, a mandioca. E temos também a folha pinnada, que tem folíolos presos ao longo de um eixo central, chamado de raque, como uma pena. E tem um exemplo bem comum e conhecido, o cajueiro. E por fim temos a folha bipinnada, que ela é duplamente pinnada, ou seja, cada folíolo da folha pinnada é novamente subdividido em pequenos folíolos. Temos um exemplo bem comum, o tamarindeiro, a moringa. Então a folha é um dos órgãos mais importantes das plantas, porque é através delas que acontecem processos fundamentais para a vida do vegetal.
pois através da fotossíntese, da respiração e transpiração, ajuda a regular a temperatura da planta e a movimentar a seiva bruta da raiz até as folhas. Além disso, algumas folhas acumulam água ou nutrientes importantes para a planta, e através das trocas gasosas é possível a entrada e saída de gases que ocorrem pelos estomatos, fundamentais para a realização da fotossíntese e da respiração. Então, as folhas são de suma importância para as plantas e para a vida na terra. Exemplos práticos. Folha simples, que é da mangueira, é um exemplo bem comum aqui em nossa região. Folha composta, feijão, também é um exemplo comum de nossa região. As paralinérvias, que é a gramíneas, e as paulinérvias, mamoeiro. E também é exemplo comum aqui em nossa região. Então, aqui vemos alguns exemplos práticos, como folha simples, como da mangueira, compostas como a do feijão, que tem mais de 2 folhas ligadas ao caule, à bainha, e também as paralinérvias, como o capim, e palminérvias, como o mamoeiro. E esse tipo de comparação, ele vai ajudar muito na identificação das espécies no dia a dia. Então, as paralinérvias, elas são monocotodíneas, como o capim, peninérvia, como a dicotiledôneas, como a roseira, e palminérvia, várias nervuras a partir de um ponto. Temos o mamoeiro, que é mais de uma folha, como ela tem várias nervuras, temos a roseira e o capim. Aí, de acordo com essas imagens, dá para perceber como a gente pode identificar a importância dessas classificações para a identificação das folhas. O mamoeiro, a diferença do mamoeiro para o roseiro, para o capim. De acordo com essas classificações que podemos identificar cada uma dessas folhas. Então, as nervuras são muito importantes porque mostram padrões típicos. Nas monocotedôneas, como o capim, temos nervuras paralinérvias. Nas dicotedôneas, como a roseira, encontramos nervuras peninérvias. E em plantas como o mamoeiro, há o padrão pamionérvio, com várias nervuras partindo de um mesmo ponto. Importância da classificação. Identificação taxonômica, adaptações evolutivas e relevâncias em ecologia e estudos ambientais. Classificar as folhas tem grande importância. Ajuda na taxonomia e na identificação de plantas, assim como a gente explicou anteriormente naquelas imagens. Mostra também adaptações evolutivas, principalmente em diferentes ambientes, e é muito útil em estudos ecológicos e ambientais. Então, as folhas, elas são estruturas essenciais na planta. Tem morfologia, que auxilia na identificação e compreensão da diversidade e relevância científica e prática do estudo foliar. Então, as folhas, além de serem fundamentais para a vida das plantas, elas apresentam uma grande diversidade morfológica, e estudar e classificar essas estruturas vai nos ajudar a compreender a biodiversidade e identificar espécies vegetais com mais facilidade. Dando continuidade aos exemplos, trago aqui a cana-de-açúcar, que é um tipo de folha simples com classificação paralinérvia invaginante com bainha. Sua morfologia tem com as folhas longas lineares com bainha que envolve a coluna lingual. Logo em seguida, temos a evercideira, que é um tipo de folha simples. Ela é pinévia, oposta, peciolada, com folhas ovuladas e cordiformes. Temos também a folha do umbu, que ela é composta, imparipenada, alterna, os seus fiolos pequenos, ovados, sua margem lisa, dispersão alterna dos ramos. Logo em seguida temos o mamoeiro, que tem a folha simples, palmatinérvia alterna, com peciolada, e suas folhas são grandes, profundamente eslobadas, com longos pecíolos ocos. Logo em seguida temos aqui a folha do feijão, é um tipo de folha composta. Sua classificação é trifoliada, alterna, peciolada, e 3
fiolos, de margens internas ou levemente onduladas. Aqui temos a folha da mandioca. Tem um tipo de folha simples, pautinervias, alterna peciolada, suas folhas palmadas profundamente lombadas, com longos pecíolos. Temos aqui, para complementar o nosso vídeo, alguns exemplos de folhas como a samambaia, que geralmente é grande e dividida. É uma folha composta que pode ser pinada com folíolos dispersos em fileiras como uma pena. Agora temos a zamioculca, que é composta pinada. Cada folha é formada por vários folíolos dispostos em pares ao longo de um eixo central. Possui folíolos que são coráceos, firmes, brilhantes, de cor verde escura, o que dá aquele aspecto ornamental. E cada folha ela pode ter até 12 a 15 folíolos, sendo então um tipo de folha composta pinada. Temos aqui também a rosa do deserto, que é um tipo de folha bem característico, que é simples e inteira, que a borda não apresenta recortes ou dentes. Além disso, ela é suculenta ou corácea, adaptada para reduzir a perda de água no clima árido. Ou seja, cada folha é inteira e não é dividida em folíolos. Agora, como exemplos, temos a folha do caju, a folha do cajueiro, que é simples, ovalada e obovada. Tem uma margem inteira, sem recortes ou dentes. E para finalizar, trouxe também o boldo. E esse exemplo é o boldo do Chile, que ele tem folha simples, que é inteiro, ovalada e arredondada. E agora, para dar ênfase à nossa explicação, colocaremos um vídeo para explicar os tipos de folhas e suas características. A folha é um órgão vegetal que faz parte das plantas. Ela se forma a partir do caule e tem algumas funções. Ela funciona como uma placa de captação de energia solar para fazer a fotossíntese, processo que vai nutrir a planta. Por causa da fotossíntese, ela também libera oxigênio para a atmosfera e, através da transpiração, libera vapor de água na atmosfera que ajudará na formação das chuvas. Podem servir de alimento para diversos animais e, nesse tópico, estou incluindo nós humanos também. Podem ser a moradia de algumas espécies e ainda podem ser utilizadas na produção de medicamentos, chás e cosméticos. E agora vamos conhecer um pouco a anatomia de uma folha. Em geral, elas podem ser formadas por 4 partes, mas é importante saber que, dependendo do tipo de folha, elas podem não ser sempre iguais. O limbo é a parte que chamamos de folha, é a parte mais visível. O pecíolo é a parte que conecta o limbo ao caule. A estípula é uma pequena estrutura que protege o pecíolo. E a bainha é a parte inferior da folha que protege a estípula. Nem todas as folhas possuem bainha. As folhas podem ser classificadas em simples ou compostas. As folhas simples têm apenas um limbo. São as mais comuns, tipo essa que você está vendo aqui. Você já viu uma assim? E tem as folhas compostas, em que o limbo é dividido e dessas divisões surgem os folíolos. A forma do limbo e a disposição dos folíolos são critérios para classificar as folhas. Temos as imparipinadas e as paripinadas, quando o número de folíolos presente na folha é ímpar ou par, respectivamente. O segredo é olhar para o final da folha. Se acabar com uma, é imparipinada. Se acabar com 2, é paripinada. Essa folha é qual? Isso aí, imparipinada. E temos ainda as folhas palmadas ou digitadas, quando todos os folíolos surgem de um mesmo pecíolo. E temos as folhas recompostas, quando os folíolos são divididos em outros folíolos. Então, comece a prestar atenção nas folhas ao seu redor e perceber como uma é diferente da outra. E para conhecer mais sobre as outras partes das plantas, acesse o link aqui em cima. Que tudo é a folha. E a folha ela é formada por diferentes partes. O pecíolo, a lâmina, que também é chamada de limbo, que é a parte verde. Neste caso das folhas compostas, essa lâmina ela é recortada, ela é dividida. Então, esses aqui são os folíolos. 1 folíolo, 2 folíolos, 3 folíolos, 4 folíolos, 5 folíolos. Né?
Esse pedaço que vem da onde está a gema, que é onde surge a folha, até a lâmina, é chamada de pecíolo. Nas folhas compostas, essa parte que vai da onde começa a lâmina até o final dela aqui, o último folíolo, é chamado de raque. Quando ela tem essa coisinha aqui que parece uma mesma textura da lâmina, eles chamam de raque alada, que é tipo uma asinha que tem dentro dessa estrutura da raque. Então a raque não é isso tudo, isso aqui é o pecíolo. A raque começa aqui e vai até aqui, e essa raque é alada porque ela tem essa folhinha aqui. E obrigada. Obrigada.